Vamos agora resolver as questões de circuito elétrico, certo? Começando a partir do ano de 2015, logo após a nossa vinheta. Então, em 2015, nós temos uma questão aqui de circuito elétrico, né? Então, no circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e têm resistência de 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é D. Então, nós temos aqui, certo, uma fonte, né? A fonte de tensão aqui é uma fonte de força eletromotriz 5 volts, uma resistência aqui, certo? Podemos dizer que é uma resistência aqui interna, e nós temos um circuito aqui formado por 6 resistores, cada um de 1 ohm. E ele quer a diferença de potencial aqui entre os pontos A e B. Então, se nós utilizarmos aqui a equação, certo, do gerador, nós temos que a diferença de potencial, certo? Ela vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente I. A força eletromotriz ela é conhecida, é 5 volts. A resistência interna aqui é de 1 ohm. Eu preciso agora conhecer a corrente elétrica. Para determinar a corrente elétrica, primeiro vamos determinar aqui a resistência equivalente aqui desse circuito. Se você observar aqui, nós temos uma corrente I aqui, que ela vai ser dividida aqui, certo? Esses 3 ramos. Essa corrente I aqui, ela passa nesse resistor, faz a curva aqui, vamos dizer, faz a curva e passa nesse outro resistor. Quer dizer que esses 2 resistores aqui eles estão em série. Como eles estão em série, o resistor aqui é equivalente a 2R. A mesma coisa essa corrente aqui, ela vai passar por esse resistor e passa por esse resistor. Então, como a mesma corrente está passando pelos 2 resistores aqui, esses 2 também estão em série, cuja resistência é equivalente a 2R, né? Quando eu tenho resistores em série, a resistência equivalente é a soma. A mesma coisa são esses 2 aqui também que vão estar em série, certo? Então a resistência aqui vai ser 2R. Então você vai ter agora 3 resistores, vamos desenhar aqui, em paralelo, com resistência 2R. 2R, 2R e 2R. Então, se eu quero saber o R equivalente, nesse caso aqui, como são iguais, é R dividido por N. Ou seja, 2R dividido por 3. Certo? Como R vale 1, então isso aqui vai ser 2 vezes 1 dividido por 3. Isso é 2 terços de ohm. Essa é a resistência equivalente desse circuito aqui. Com isso a gente fica um circuito bem mais simples, né? Você passa agora a ter aqui uma força eletromotriz, uma resistência de 2 terços de R e uma resistência aqui interna de 1. Então esse é o nosso novo circuito. 2 terços de ohm, 1 ohm e aqui 5 volts. Então, para determinarmos aqui a resistência, a corrente do circuito, vamos aplicar aqui a lei das malhas, certo? Então, eu tenho aqui daqui para cá, eu tenho uma variação de potencial de 5 volts, então vai ficar 5 mais 5. Daqui para cá, né, eu vou ter uma queda de potencial, né, considerando aqui a corrente I. Então, tem uma queda de potencial aqui. Lembra que a corrente vai do potencial maior para o menor. Então, vai ser menos R vezes I. Então, vai ficar 2 terços vezes I. A corrente passa aqui. Quando passar aqui nesse resistor também, você tem uma outra queda de potencial, que vai ser menos R vezes I. Então, vai ficar 1 vezes I. Então, menos I. Isso aqui é igual a 0. Então, vai ficar 5 menos, somando isso aqui vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3, com menos 1 dá menos 5, então dá menos 5 i sobre 3. Isso aqui é igual a 0. Então com isso eu vou ter que 5i sobre 3 é igual a 5, i é igual a 3 amperes. Então a corrente no circuito aqui, ó, ela é de 3 amperes. Já que nós encontramos a corrente, nós podemos dizer que a diferença de potencial, que é a força eletromotriz menos RI, isso vai ser igual a 5 menos R, que é 1, vezes a corrente, que é 3. Então a diferença de potencial vai ser de 2 volts. Letra B é a nossa resposta, ok? Então essa é a primeira questão de circuito. E aí nós vamos fazer, certo? Questões de 2016, 2017, 2018 na sequência, ok? Até os próximos vídeos.